já vai acabar invariavelmente sendo bom para o Brasil também, isso já está se refletindo no preço dos ativos. Olá, amigos e amigas da Apocalipse, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço que comentamos o que aconteceu de mais relevante, impactando os mercados e tentando identificar possíveis movimentos nos principais indicadores que costumamos dar aquela revoada aqui para vocês, tradicionalmente nas sextas-feiras. Convite na próxima semana, dentro do nosso programa Focalize 360, teremos mais uma aula, dessa vez sobre fundos imobiliários. Iremos mostrar para vocês passo a passo para fazer uma avaliação de um fundo imobiliário, como você decide montar uma carteira. Ou seja, existem alguns fatores que você precisa levar em consideração. Na hora de decidir, nós vamos mostrar para vocês esses indicadores e fazer algumas simulações e ajudá-los a montar a sua próxima carteira de fundos imobiliários ou até mesmo reavaliar a que vocês já estão posicionados. Então, mais um evento gratuito para vocês. Próxima semana, está aqui em algum lugar o link de inscrição para vocês. Se você já se inscreveu em alguma das aulas do 360, já está com o seu convite garantido e já estamos te aguardando. Episódio 63 do Aposentado Rico também já está no ar, disponível para vocês. Então, tudo aqui na nossa plataforma e também em Deezer, Apple TV, YouTube, Spotify, onde for possível, você pode assistir o mais novo episódio do Aposentado Rico. Muito bem, e esta semana? Bom, essa semana continuamos naquele processo que parece não ter dado tão certo quanto esperado, né? Aquela ideia de Buy USA virou Sell USA. E quem esperava baixa de taxa de juros viu o Treasury subindo, o dólar perdendo força, perdendo confiança, dinheiro saindo dos Estados Unidos. E essas alturas do campeonato, entre brigas internas, recuos, avanços e mais recuos, os mercados continuam dentro daquele contexto ainda de insegurança, um pouco menos, evidentemente, do que estávamos há 2 semanas atrás. Isso já vai se refletir no preço dos principais ativos, do VIX, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas ainda com muita coisa para acontecer. E nesse contexto, o Trump, dando uma de tiranete de República Bananeira, resolveu vociferar ataques ferozes contra o presidente do Banco Central, inclusive com bravatas como a sua demissão, onde nem é possível fazê-lo, né? O presidente do Banco Central tem mandato, termina em maio do ano que vem, e ele só sai se ele quiser. Então, realmente lembra alguém, né? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão lembrar de quem andava atacando há um tempo atrás o presidente antigo do Banco Central, né? Porque o atual agora está fazendo o que tem que ser feito, apesar de estar seguindo exatamente a mesma cartilha e fazendo, evidentemente, o que precisa ser feito. O outro não, o outro era bandido. Mas ok. O fato é que isso também causou uma certa incerteza, mas os mercados entendem que é bravata, e entre afirmações de que estão sentando com a China para negociar, a China dizendo que ninguém procurou nada ainda, mas já estuda a possibilidade de baixar algumas tarifas daquela subida para rebater os Estados Unidos, os mercados gostaram dessa possibilidade, independente de eles terem conversado ou não. Só o fato de existir a possibilidade de já reanima os mercados e vocês vão ver que o comportamento dos ativos tem demonstrado um avanço bem relevante. E no Ibovespa não foi muito diferente, a gente já tinha essa expectativa na semana passada. Estou com um gráfico semanal para mostrar para vocês a pujança do movimento dessa semana, confirmando aquele pivô que eu antecipei no comentário da semana passada aqui para vocês, fechando na máxima do ano, né? Ibovespa rompeu já a máxima de 2025 e caminha a passos largos para testar o topo histórico e quem sabe até ultrapassá-lo, né? Um pivô semanal costuma ser um padrão muito potente e costuma realizar-se. Então, não se espantem se logo, logo estaremos testando o topo histórico aqui no nosso principal índice. Vou colocar o gráfico diário para vocês também entenderem um pouco desse movimento. Olha só como as médias alinharam-se, 9, 21 e 55, todas para cima.
né, num movimento realmente bastante consistente de alta. E agora o próximo teste é aqui, nos 137.300, que será o teste do topo histórico. Também confirmando a nossa expectativa, o dólar confirmou aquele pivô de baixa e veio testar a região abaixo dos 5,70, conforme nós já tínhamos antecipado para vocês também na semana anterior. E agora, provavelmente, teremos aqui ou um teste da região lá dos 5,58, que foi o último fundo, que eu até acho que irá acontecer. E aqui sim nós temos um suportaço, né? Então, lembram que eu venho falando para vocês que o 5,50 é o novo normal, né, de suporte. É aquele 4,95 que tínhamos há um ano e meio atrás, agora é o 5,50. Então, eu imagino que quem trabalha com comércio exterior, especialmente importação, essa região é uma região para vocês ficarem bem atentos, ou então, se quiser fazer posicionamento em dólar, talvez seja um patamar bastante interessante nesse momento para posicionamento. Mas a melhor notícia vem do DI. Eu vou mostrar primeiro o DI 27, depois eu mostro um pouquinho do DI 26, porque ele também já antecipa a possibilidade até do próximo ciclo encerrar nos 0,5%, que já é esperado, lá nos 14,25. Mas olha só, perdemos os 14. O que quer dizer isso na prática? Que os mercados começam a precificar a possibilidade desse ciclo de baixa ainda iniciar em 2025. Claro que não agora, muito provavelmente para mais para o final do ano, início de 2026, mas isso acaba acarretando uma ótima notícia para os cíclicos domésticos. Vocês já devem ter reparado que vários ativos, setor de construção, setor de escola, setor de tecnologia, varejo, tiveram altas bastante substanciais nessa subida do Ibovespa, já refletindo a queda do DI, porque muda a forma de calcular o valuation dessas empresas. Então, automaticamente, elas acabam subindo. Então, e do seu ponto de vista prático, a gente falar em perspectiva de baixa de taxa de juros é uma ótima notícia para a economia, bem como a taxa de inflação, que veio um pouco abaixo da expectativa e está mostrando um certo controle nesse momento, com o dólar mais baixo, o agro já colaborando em função de safras bastante robustas agora nesse primeiro semestre. Talvez alimentos vá contribuir para uma baixa dos preços, e aí talvez tenhamos uma inflação sob controle. E na taxa de juros relativos, se por acaso iniciar um ciclo de baixa nos Estados Unidos, nós teremos, na comparação relativa com o Brasil, a possibilidade de baixar em função disso também. Então são alguns elementos já que corroboram, mesmo com o fiscal deteriorado que a gente tem, para um possível ambiente de baixa de taxa de juros, e isso está, sem dúvida nenhuma, colaborando com a subida aqui dos ativos de risco no Brasil. E quando a gente vai para os Estados Unidos, olhando para o S&P, como vocês podem verificar aqui, o fato de só imaginar uma possível conversa já animou os mercados, já fizemos nova máxima, Nasdaq não foi diferente, um movimento muito parecido, também pivotando aqui para cima. Olha só o movimento na Europa, já antecipando, a Europa já foi com mais força, e Nikkei, no Japão, também já andou com mais força, ou seja, confirmou o pivô de alta. Isso foi uma boa notícia e, por consequência, quando a gente olha para o índice do medo, o VIX, retornar para a faixa dos 23 é uma ótima notícia. Ainda alto, né? O ideal sempre é abaixo dos 20, mas é uma ótima notícia para esse cenário atual. Então se espera que efetivamente sentem-se à mesa para negociar, essas tarifas cheguem a patamares civilizados e não haja retaliações. Isso é bom para o mundo e vai acabar invariavelmente sendo bom para o Brasil também. Isso já está se refletindo no preço dos ativos. Pessoal, lembrando então, na semana que vem, nossa aula sobre fundos imobiliários, o episódio 63 do Aposentado Rico disponível para você. Se gostaram, deem like, assinem aqui os nossos canais todos, cliquem no sininho aqui para ser notificado sempre que a gente subir um vídeo novo. Tenham um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!